Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos compartilharmos da poderosa palavra do nosso Deus, né? Quero continuar o assunto que eu comecei no último vídeo, né, que eu gravei, no último áudio, né, melhor dizendo, que eu falei sobre o caminho para o céu, né? Eu falei que não são todos os que vão entrar no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do Senhor, né? Foi o que Jesus falou em Mateus 7:21. Eu quero já pedir para você deixar o seu like, pedir para você deixar o seu gostei, né? Não para promover o Amilcar, mas para promover o Evangelho, tá? Para que o YouTube ele entenda que o conteúdo desse canal é relevante, né? E para que ele indique para mais pessoas, né? E eu tenho orado muito em favor desse canal para que pessoas sejam alcançadas, né? Lugares até que a igreja não pode entrar, a igreja física, né? Países até que a Bíblia é proibida de entrar, né? Então eu tenho orado, né? E eu conto com a tua oração também, tá? Para que esse canal venha alcançar essas pessoas, né? Que o Evangelho seja anunciado, para que Marcos 16:15 assim venha se cumprir, tá bom? Mas a palavra de hoje que eu quero falar com você é sobre os filhos do reino, né? A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus, capítulo 8, o versículo 11 e também o versículo 12, Jesus diz assim, ó: porque em verdade vos digo, que muitos virão, né, do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Isaque e Abraão. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dente. Então, o que eu entendo com essa palavra? Qual o entendimento que o Espírito Santo me deu através dessa mensagem, né? Jesus, ele, no contexto dessa palavra, Jesus ele tinha curado, né, o servo do centurião romano, e Jesus havia admirado a fé dele, né? E Jesus havia dito para o povo de Israel, quando o centurião romano pediu que Jesus desse uma palavra, Jesus admirou a fé daquele homem, né? E virou para o povo de Israel, para o povo que estava junto com ele, para o povo que o seguia e falou: olha, tá vendo? Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Sabe, meu amigo e minha amiga, o que eu entendo com essa palavra? O porquê que Jesus falou que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores? Olha, infelizmente, existem pessoas que a gente acha que elas vão entrar no reino dos céus e elas não vão entrar. Por outro lado, a gente acha que tem pessoas que não vão entrar, mas elas vão. Sabe por quê? Para você ver, nesses últimos tempos, quantas pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados,
nos seus últimos momentos de vida, né? Quantos famosos aí que nós temos visto que quando estão chegando perto da morte, eles se arrependem do seu pecado, né? Eles se arrependem do seu mau caminho, e se voltam para Deus. Se eles estão fazendo isso de coração, com certeza eles serão salvos. Com certeza eles foram salvos, né? Que nem o último que a gente viu que faleceu, né? Aquele jogador de futebol, que segundo o que dizem, né? Que ele aceitou a Cristo, que ele estava já, né? Fazendo a vontade de Deus, ele se arrependeu dos seus erros, ele estava seguindo a Cristo já, né? Com certeza, se essa pessoa fez isso de coração, hoje essa pessoa está no reino dos céus. E tantos outros, né? Que a gente viu que faleceram, mas antes de falecer, entregaram a sua vida a Jesus, né? Eu estou falando de pessoas famosas, mas quantos que nem famosos eram, mas nos últimos dias de vida se converteram a Cristo, foram salvos, verdade. Porque Deus, ele é misericordioso, meu amigo e minha amiga. Deus é justo, né? Aí tem gente que fala assim, mas como é que pode a pessoa viver uma vida errada a vida inteira e de repente nas últimas se arrepende? Sim. E se ela se arrepende, Deus com certeza perdoa, né? Deus com certeza estende a misericórdia dele. Lembra do ladrão na cruz, né? Que Jesus não perguntou pro ladrão o que ele havia feito. Jesus não quis saber o que o ladrão tinha praticado. Simplesmente o ladrão, ele se arrependeu, né? E Jesus o perdoou. Só que é tudo segundo o propósito de Deus, né? A pessoa também não pode ter aquela mentalidade, né? Porque Deus conhece o coração do ser humano. Deus não é, vamos falar no português claro, Deus não é um ser, com todo respeito e reverência ao nome dele, mas Deus não é uma pessoa ingênua, né? Que a pessoa ela bagunça a vida inteira e ela coloca dentro do coração, não, eu vou viver minha vida e quando eu chegar na hora da morte eu entrego a minha vida para Jesus e me arrependo. Não, não é dessa maneira que Deus trabalha, porque Deus conhece o coração de cada um, né? E se a intenção da pessoa está sendo essa, ela está cometendo a pior besteira da vida dela, porque ninguém sabe o dia que vai morrer, ninguém sabe o dia que a morte vai chegar para ela, né? Então não tem como a pessoa fazer esse tipo de plano. Se ela faz, ela está sendo uma pessoa ingênua, né? Em achar que Deus, né, é um ser que não conhece todas as coisas. Deus conhece no mais profundo do coração do ser humano. Mas essas pessoas que faleceram e aceitaram a Cristo antes, foram pessoas que, não estou dizendo todas, mas algumas delas, eu creio que se arrependeram de coração. Porque se cumpriu o que Jesus disse aqui, né? Que muitos que deveriam entrar no céu não vão entrar. Por que não vão entrar? Porque não quiseram levar as coisas de Deus a sério. Embora estiveram dentro de uma igreja, embora às vezes foram até pregadores da palavra, porque a Bíblia diz, né, em Mateus 7:22, que muitos dirão naquele dia, Senhor, eu expulsei demônio, Senhor, eu curei
pessoas, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, e Jesus vai dizer para elas, né? Aparta de mim, porque eu não conheço vocês, ou seja, essas pessoas existem e elas vão estar lá. Por quê? Porque embora estiveram dentro de uma igreja, foram até obreiros, pastores, pregadores, pessoas que tiveram uma posição, às vezes até somente membro, mas foram pessoas que não quiseram compromisso com Deus. Estiveram dentro da igreja, mas não quiseram nada com Deus. Então essas pessoas vão ficar de fora. É o que Jesus falou, que os filhos do reino, ou seja, aqueles que deveriam entrar e não vão entrar, porque não quiseram servir a Deus de verdade. E aqueles que tinha tudo para não entrar, mas vão entrar. Por quê? Porque nos seus últimos dias de vida se arrependeram. Nos seus últimos dias de vida, né, entregaram a sua vida a Jesus. Então, Deus ele é assim, né? Deus ele trabalha segundo o arrependimento e a sinceridade do coração de cada pessoa. Não é que Deus ele é injusto, né? A pessoa fala assim: "Ah, mas fulano de tal serviu a Deus a vida inteira e não entrou no céu". Será que a pessoa serviu mesmo a Deus a vida inteira? Porque se a pessoa servisse mesmo a Deus a vida inteira, ela entraria. Claro, sim. Só que muitas pessoas entendem errado isso, né? Elas entendem totalmente errado. Elas acham que servir a Deus é somente estar dentro da igreja todos os dias, é somente ocupar um cargo, é somente ser um pregador, ser um obreiro, ser um membro frequente. Não, servir a Deus não é só isso, não se resume a só isso. Servir a Deus é a pessoa ser arrependida dos seus pecados e todos os dias lutar contra a si mesmo. É o que nós aprendemos no último vídeo, no último áudio. Então, essas pessoas que vão ficar fora do reino não foram pessoas que serviram a Deus. Por isso que não vão entrar. Por isso que Jesus admirou a fé do centurião. Jesus falou: nossa, nem entre Israel encontrei tanta fé igual a desse homem. Ou seja, nem entre o meu povo, que era para ser um povo de fé, que era para ser um povo que ia dar um bom exemplo, né? Era para ser um povo de fé e não foi. Agora esse estrangeiro, que nem Israel pertence, ele teve tamanha fé. Foi o que Jesus quis dizer. Ou seja, pessoas que muitas das vezes viveram a vida inteira no pecado, viveram a vida inteira no erro, viveram a vida inteira no caminho errado, mas nos últimos dias de sua vida se arrependeram, elas vão entrar no céu. E aqueles que viveram a vida inteira dentro de uma igreja, mas não quiseram servir a Deus de verdade, não vão entrar, infelizmente. É claro, né, que essas pessoas que se arrependeram nas últimas horas de vida e vão ser salvas, é claro que elas não vão ter galardão, elas não vão ter recompensa nenhuma, porque não serviram a Deus enquanto estavam vivas, né? Elas não vão ter recompensa, elas não vão ter galardão, diferente dos cristãos salvos que levaram uma vida com Deus de verdade nessa terra, que fizeram boas obras, né? Ou também obras más, porque cada um vai receber segundo as suas obras. Mas a salvação é diferente, né? Mesmo a pessoa não tendo feito nada, se ela se arrepende, ela vai ser salva. Só que ela não vai ter galardão. Inclusive essa mensagem, qualquer dia desse, se Deus me der a oportunidade, eu passo ela, né? Então essas pessoas que se arrependeram nas últimas horas de vida vão ser salvos, mas não vão ter galardão. Mas elas vão ser salvas. E outras pessoas que eram para ser salvas,
que muitas das vezes ganharam muitas almas para Jesus, ganharam pessoas para Jesus, às vezes ela mesma vai ficar de fora do reino. Por quê? Porque embora foi um ganhador de alma e uma ganhadora de alma, mas não valorizou a sua própria alma. Ganhou almas, mas a própria alma dela se perdeu. É triste isso, né? Mas infelizmente vai acontecer. Mateus 7:22 vai se cumprir. Pessoas vão chegar em Jesus e vão falar, né? Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz isso e aquilo, mas a própria pessoa vai se perder. Porque Jesus termina dizendo, Mateus 7:22 fala isso, porque elas praticaram iniquidade, elas viveram no caminho errado. Então, meu amigo e minha amiga, eu costumo sempre falar, eu comento isso até com a minha esposa, que a gente vai ter muita surpresa no dia do juízo. Muitos que deveriam entrar no céu não vão entrar e outros que a gente imaginava que nem fosse entrar, vão entrar. Por quê? Porque se arrependeram. Mesmo nos seus últimos dias de vida, decidiram fazer a vontade de Deus. Né? Eu não julgo ninguém, porque eu creio essas pessoas que faleceram. Algumas não se arrependeram coisa alguma. Só quiseram se esconder atrás da Bíblia e morrer como um bom moço. Mas outras não. Outras eu creio que se converteram mesmo. Não vou citar nomes, mas eu creio que outras, antes de falecer, se arrependeram mesmo. Porque a palavra de Deus ela é infalível, ela se cumpre. Né? Então, meu amigo e minha amiga, resumindo, seja uma pessoa fiel. Faça a vontade de Deus, para você não ficar fora da salvação, para você não perder a maior bênção de todas, que é o reino de Deus, que é a salvação eterna. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.